Olá, Úrsula. Seja bem-vinda. Olá! Olá, Chegou, minha amiga! atrasou o voo. Pois é, atrasou um pouquinho. Deixa eu ver se. Amada, sobe um pouquinho mais, isso. É, se colo- Isso, aham. Atrasou um pouquinho do voo. É que eu já comentei com as pessoas que tu foi é. retocar a maquiagem. É bem o teu estilo, né? Retocar e deixar aqui esperando a gente. Na verdade, não E apareceu. coloca mais um batom. Não havia aparecido aqui para mim o convite. Eu falei, estou aguardando, né? Mas deu É, certo, deu tudo certo. Estamos já cada aqui. vez melhor. Só põe um pouquinho mais para cima, Úrsula. Fica um pouquinho mais para ficar bem divididinho. Uhum. Deixa eu subir mais um pouco. Eu fiz tantos testes e aí na hora de colocar o carregador, eu falei assim, deixa eu colocar para carregar por precaução, né? Deixa eu tentar virar um Amiga, pouquinho mais. quem sabe faz ao... Ah, ficou bem melhor. Aham. Vamos ver Amiga, se quem sabe faz ao vivo. pois não é. Tá Vamos lá. ótimo. Tá bom, deixa eu tentar apoiar aqui. Vai, vem, vai, vem. Deixa eu tirar aqui a base. Faz parte. Aê, melhorou? Não, e a certeza que eu tenho que quando nós tivermos muito craques, nós vamos trabalhar na rua, como a gente sempre trabalhou. Lá no chão de fábrica, com aquela quantidade de pessoas podendo abraçar, né? Mas aí a gente já fica com uma, como eu digo assim, fica com uma carta na manga, né? Quando Sem tiver que viajar dúvida. para longe. Minha querida amiga, convidada, bem, então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou me apresentar e vamos fazer uma apresentação pequenininha porque é tanto assunto, né? São vários assuntos. Então, o tema Uhum. de hoje é o gerenciamento do estresse dos profissionais de saúde. Olha a responsabilidade. Eu até comentei com a Úrsula que aí nós poderíamos inserir não só os profissionais de saúde, mas vale para todas as empresas que quer em trabalho remoto ou presencial, que muitas empresas continuaram, as empresas de serviços essenciais continuaram correndo todos os riscos, não é? E Uhum. continuaram aí. Então, bem como os profissionais de saúde. Porque eu, em primeiro lugar, coloquei profissionais de saúde, que aqui uma reverência, uma homenagem, uma gratidão a exatamente todos esses profissionais de saúde que estão aí ainda, não é? São 15 meses de trabalho incessante. Então, no título, eu coloquei exatamente profissionais de saúde para que a gente já passe a pensar, né? A respeito do que está sendo feito e o que pode ser feito. Bem, eu sou Esther Garcia, eu sou psicoterapeuta, sou mestre em marketing e serviços de saúde e também sou Master Coach, Humanist Master Coach. E, e a coisa mais importante, amo gente, adoro dar aulas e quando eu vou me apresentar, eu sempre me atrapalho, porque senão tem como é que. Tem muita coisa, né, Úrsula? Tem uma lista muito grande. É que a gente começa cedo, não é que nós somos jovens há mais tempo, que a gente começou cedo. Vamos lá, garota. Bem, na verdade, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Já quero agradecer. Eu olhei brevemente, eu vi o Edgar aqui presente, o Silvio, a Elaine, a Raquel. Gratidão pela participação de vocês, pela presença. E falar, né, exatamente de estresse. Lógico que nós temos um público que está sofrendo horrores, principalmente, que são os profissionais da saúde. Mas todas as instituições, todas as empresas, nós temos profissionais que estão passando por momentos
ainda mais turbulentos, que têm sugado ainda mais. E também como psicóloga, como professora, consultora, coach, nós temos essa facilidade de mediar vários profissionais, desde do pessoal operacional, que a gente tem um carinho enorme, um trabalho fantástico, com o pessoal chão de fábrica, que a gente fala com muito carinho, com o pessoal administrativo, liderança, com os técnicos, com os gestores, empresários, e também colegas de trabalho, né? Professores que estão sofrendo um estresse tremendo, absurdo, e nós vemos aí a situação dos profissionais de saúde, vemos também gestores em todos os âmbitos, empresários que estão exaustos, né? Porque a demanda é muito grande e a gente tem passado por desafios cada vez maiores que têm sugado, exigido ainda mais da gente. Então, como lidar com tudo isso? Né? E é a nossa profissão de origem, né? Nós começamos como professoras e continuamos. Sim. E vamos, eu acho que outras carreiras paralelas nós seguimos, mas o ensinar, começar a ensinar aos 15 anos, coincidimos. E a gente não pode deixar de dizer, e sempre eu passo a palavra para a Úrsula, que a gente se conheceu em São Paulo e fomos colegas do mestrado de Psicologia da Saúde. Não é, Úrsula? E aí, hoje eu contei, são 13 anos. Eu te conheci em 2018. Já são 13 anos que a gente se conheceu lá quando eu morei em São Paulo. Que coisa boa, né? Ficou essa amizade, essa troca de informações, e até na sala de aula a gente era muito parceira e muito Caxias. Vocês podem imaginar que hoje, de tarde, as duas, cada uma na sua casa, passando o tema, para ver como é que estava. Boa noite, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Gui, estou vendo você também, meu querido. Saudade, Pedro Guilherme, beijos. Aninha, gratidão por prestigiar. Pois é, minha querida, uma longa jornada, né? Aprendendo muito. O quanto nós aprendemos na troca de experiências, né, com os colegas, com os alunos, com demais profissionais, o quanto faz falta, né, essa troca presencial também. E que no momento a gente supre um pouco essa saudade, esse distanciamento, graças à tecnologia, né? Então, Nilda, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Nilda, minha querida amiga. É que a gente também, sabe, Nilda, a gente não é muito experiente nessa parte aqui, a gente se atrapalha um pouco. Mas na outra parte a gente até que sai direitinho, né, Úrsula? É verdade. É a informatização que é o nosso grande desafio. Mas sim, desafios estamos todos nós, não é? Sem dúvida. E bem, isso é que faz a gente crescer, aprender. Exatamente. Úrsula, tu também trabalha muito com líderes, não é? Quase que especial com líderes. Na vez passada eu te perguntei, quem estava mais carente, né, de funcionários no trabalho remoto? Se eram os líderes ou se eram as pessoas? Então, tu disse, olha, eu acho que são os líderes. E eu acredito que sim. Hoje eu conversei essa semana com várias, inclusive uma que foi minha ex-aluna, que está em trabalho remoto, e ela disse que não vê a hora de reunir todo mundo e abraçar, porque mesmo as reuniões não satisfazem. E ela fez pós comigo em recursos humanos, e ela é muito sinestésica, como de abraçar, então ela disse que está muito difícil. Está muito difícil a saudade que ela sente dos colaboradores. Então, eu conversei pessoalmente com alguns líderes, né, e com também alguns funcionários que estão em um home office, e não é verdade, não, que eles querem continuar assim. E aí eu queria que tu falasse um pouco exatamente sobre essa nossa necessidade da convivência, que isso é do humano, né? Eu só sei, lembra lá das nossas exposições da professora Vera, eu só sei que eu sou humano quando me reconheço no outro, não é verdade? Exatamente. Poderia falar um pouquinho para nós o quanto isto está também deixando, né, as pessoas isoladas e sozinhas, né? Sim. A gente vive aí períodos que
momentos de conflito, porque, embora tenha o ponto positivo, muitos estão passando momentos preciosos com seus familiares, com seus entes queridos, que até então, muitas vezes, não tinha. Mas o excesso disso também, né, de uma forma confinada, traz também um sofrimento psíquico, porque a necessidade de troca de experiências, do contato humano. A nossa personalidade, ela é formada também graças à relação com o outro, porque eu me identifico no outro. Tanto pontos positivos, quanto aquilo que também muito me incomoda, é porque está no meu íntimo, um desejo oculto. Então, o que eu tenho em comum com essa pessoa? Tanto as afinidades, como também, às vezes, aquela coisa que, né, me gera uma certa... não suporto, não sei lidar com isso. Mas essa situação toda, e pelo contexto da pandemia que nós estamos vivendo, tem trazido um sofrimento psíquico muito grande para todas as pessoas de uma forma geral. Agora, para aqueles que exercem uma atividade, né, como profissão, acaba sendo uma cobrança ainda maior. Quando nós falamos, né, dos profissionais da saúde, sempre foi um ponto muito importante de se considerar a diferença de emergência e urgência. Né? Então, a gente considera tanto os médicos como os enfermeiros, quanto aqueles profissionais que fazem parte desse contexto, desde os motoristas, os seguranças, os trabalhadores responsáveis pela limpeza, né, dos hospitais, dos ambulatórios, dos consultórios, porque nós estamos vivendo um período que esse vírus realmente está tomando tudo. Então, tem uma cobrança ainda maior. O profissional de saúde, ele já tem uma dedicação muito grande àquilo que faz, por amor, assim como também os profissionais da educação, né, os profissionais de vigilância sanitária, de uma maneira geral, né? Só que esse momento que nós estamos vivendo tem exigido muito mais. Porque quando a gente fala, mas qual que é a diferença de urgente e emergente? Vamos entender pelo menos um pouco, né? Como lidar com isso. Quando a gente fala de emergência, é algo que tem que ser imediato. É já. Tem que ter uma ação imediata. Urgente, importante, mas é em curto prazo. Tem um planejamento. Agora, no contexto pandêmico, tudo virou emergente, né? Tudo tem que ser imediato. E o sofrimento de todos os envolvidos, dos familiares. Então, isso causa uma dor, um sofrimento muito grande. Até porque os profissionais da saúde, eles têm toda uma formação para cuidar da doença, e não propriamente do paciente. Quando chega um ponto da doença, que não sabe mais o que fazer para tentar curar, os profissionais entram num sofrimento, num autoflagelo, se sentindo incompetente, porque se sente responsável pela morte desse ente querido. E como lidar também com os familiares? Como passar essa informação? Falar assim, mas eu trouxe o meu ente querido, meu familiar, a pessoa que eu gosto tanto, viva para o hospital, e em questão de poucas horas já está saindo sem vida. E o que fazer diante desse cenário? Então, psicólogos, assistentes sociais, o pessoal que trabalha, né, como socorrista, é algo que se fala, poxa, o Covid só potencializou esse sofrimento. Porque não é só o Covid que está matando. Nós temos aí uma estatística que é assustadora. Mas tantas outras pessoas que até por questões emocionais estão desencadeando também, né, uma morte que a gente considera às vezes precoce. Você fala, poxa, mas será que se nós estivéssemos num outro contexto, será que não teria chance da pessoa ainda estar aqui entre nós? A gente fica com esse... Úrsula, me permite um instantinho, para nós não perdermos essa linha, está muito interessante. Em especial, eu também conversei com vários profissionais de saúde de ponta, não é? Eu tenho um irmão enfermeiro, eu tenho um cunhado enfermeiro, eu tenho 2 sobrinhos enfermeiros. Então, e realmente há um processo, e não só eles, né? Eles são família, conversei com vários. Há também um processo interno de questionamento. Será que é essa profissão que eu queria para mim? Naquele momento que tu está ali, tu te sente impotente e tu pensa. Isso eu vi vários depoimentos, eu li também
toda uma pesquisa que foi feita lá em Portugal, que Portugal tem muita semelhança, né, com o nosso comportamento aqui, exatamente esse questionamento de profissionais da saúde dizerem que não sabem se vão continuar depois. Agora eles têm essa missão, esse compromisso, esse juramento de Hipócrates, mas e depois? Como a saúde física e emocional, principalmente a saúde mental, vai estar e, no caso, será que eles terão subsídios para conseguir ultrapassar sem um apoio, sem um programa institucional para dar esse suporte? Pode continuar, amiga. Para nós levantarmos essas questões, né? Nós que temos a oportunidade, né, de acompanhar, né, como pacientes, clientes, como alunos, amigos, familiares, e eu compartilho também, porque eu tenho uma cunhada que é assistente social, tenho uma prima, né, até a esposa do Gui, né, do Pedro Guilherme, que também trabalha em hospital, enfermeira, de uma responsabilidade tremenda, uma outra cunhada no interior de São Paulo, que também é enfermeira. Essa demanda tão absurda gerou conflitos muito grandes, porque eu acompanhei muito próximo a minha sobrinha, 5 aninhos, acabou de fazer 6, o conflito dessa mãe, que é uma mãe maravilhosa, uma profissional fantástica, trabalha em um dos maiores hospitais da América Latina, no Hospital das Clínicas, de falar, eu estou abrindo mão da minha família, da minha filha, dos meus entes queridos para cuidar dos outros, e eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei em que condição, né? O medo absurdo de talvez ter o vírus e passar, o quanto nós sofremos com tudo isso, estamos sofrendo. Porque esse estresse, que já é natural da profissão, porque você lida com a morte, você lida com a dor, com o sofrimento o tempo todo. Mas, de repente, isso potencializou muito mais com o Covid. Né? Nós temos aí a querida Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, do Albert Einstein, que tem um livro fantástico, que tem até a palestra do TED dela, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala de cuidados paliativos, é belíssimo os ensinamentos que ela traz, e de repente a gente está falando de um momento histórico que nós estamos vivendo intensamente e que não tem um tempo para isso. Está sendo muito rápido, muito doloroso, né? E isso tudo você fala, e agora o que eu faço? O que sobra de mim? Como que eu consigo dar para o outro o meu melhor, se às vezes eu não tenho de onde tirar? Eu não tenho. Né? Eu já busquei as forças, todas as forças que eu tinha, não é? E se sentem muito cansados. Tu sabes que, lembra, né, que desde o ano passado eu venho te convidando para que nós façamos um projeto institucional, porque quando eu escrevi o meu terceiro livro, Marketing na Saúde, Humanismo e Lucratividade, atender, tratar e encantar o cliente-paciente. Porque eu sou uma humanista de carteirinha, somos, né? Então, já desde o ano passado, quando começaram os primeiros movimentos, eu disse, Úrsula, já vamos começar a pensar de fazer exatamente uma proposta institucional, né, para que não só o que está sendo, o que eles estão sofrendo, mas lembra que nós comentamos já em 2020, é o depois. É essa criança, tua sobrinha de 6 anos, que está sem a mãe, porque a mãe está se doando. Como vai ficar a cabecinha dessa criança? Entende? Como essa mãe vai conseguir restabelecer os laços com a família? Não é? Parte muito positiva é que a gente percebe que tem um movimento de resgate de valores da família, né? Em que muitas vezes o pai dá esse suporte, né, para a criança, quando a mãe precisa se ausentar. Tem o avô, tem a tia, tem a madrinha, às vezes tem um vizinho de confiança. Então, essa rede, essa conexão de doação está sendo primordial para conseguir manter um pouco de sanidade, de saúde mental, para conseguir levar adiante essa missão tão nobre do profissional da saúde. E o que a gente percebe é como que acontece, como que desencadeia toda essa situação do estresse, que você fala, puxa vida, mas o profissional de saúde precisa ser melhor reconhecido, porque a maioria tem jornadas
altíssimas. Muitos seguem 2 plantões, prestam serviços, né, são profissionais que trabalham em hospitais, em consultórios, em clínicas. Nós temos aí médicos, né, retomando a minha atuação como psicóloga, tenho a oportunidade de acompanhar médicos também, que é um sofrimento muito grande, porque tem essa questão que muitas vezes esse pedestal não é propriamente por orgulho, às vezes é uma armadura para não expor a sua E aí fraqueza. eu te peço uma janelinha. Até o meu trabalho, né, de mestrado foi exatamente a síndrome de burnout, a qualidade de vida do profissional da medicina, onde eu fiz toda a minha pesquisa, quase 2 anos, no Hospital Militar de São Paulo, quando lá estive, me mudei. Então, e aquela sensação, até havia, a psicologia não casa com a medicina, aquela fala em sala de aula que nós escutávamos, né? No entanto, eu fiquei 2 anos fazendo uma pesquisa, porque eram médicos civis e militares, né? Quase na base de 900 médicos. Aí eu trabalhei uma amostra muito grande. E aí tu vês médicos, isso já há quantos anos atrás, né? Que dormiam no carro. A nossa situação aqui é bastante diferente, não tão diferente. E também uma coisa que eu observei na pesquisa, que eu quero publicar, esse livro, esse trabalho, eu penso que esse ano vai ser muito oportuno para publicar esse estudo que eu fiz, né, que eu chamei, em vez de chamar síndrome de burnout do profissional da medicina, eu chamei a qualidade de vida. Ou seja, se não tem qualidade de vida, tem o estresse, até para que nós pudéssemos ter uma fala mais positiva em relação. Quando nós imaginaríamos que nós teríamos um Covid? E mesmo já naquela época, Úrsula, o grau de estresse era altíssimo. Médicos de 50, 55, 60 anos, que os filhos já estavam na faculdade, trabalhando 3 turnos, dormiam no carro. E agora eles estão confinados e continuam dormindo dentro do hospital. Quando dormem, né, dentro do hospital. Te devolvo a palavra. Imagina, é realmente assustador, porque a gente percebe que o profissional da saúde, por um período, ele tem uma dedicação muito grande. Então, nesse contato, acompanhando, né, alguns clientes que são médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, a gente percebe que por um período tem uma dedicação ainda maior. Então, estuda uma eternidade, faz residência e depois fala assim, a minha missão, eu tenho que provar que eu veio, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser, né, uma referência para minha família. Muitas vezes tem essa responsabilidade da projeção, porque às vezes a família já é do ramo, e aí tem uma cobrança às vezes maior, ou às vezes não é, e precisa ter essa necessidade de provar que é capaz. E nessa jornada tão árdua, é um risco muito grande, às vezes, para envolvimento com substâncias psicoativas ou entorpecentes, porque até faz parte, né, do trabalho, da atividade, como uma fuga, para aliviar, para anestesiar a dor, né? Porque são noites sem dormir, há uma alimentação muitas vezes que mal é feita, né? Tem um ou outro que eles pegam uma barrinha de cereal, indo de um consultório para o hospital para o outro, né? A cobrança de muitas vezes estar um pouco mais ausente de casa para cuidar de outras pessoas, de outras famílias, né? Então envolve todo um processo e muitos estão adoecendo. Então são profissionais responsáveis pelo cuidado do outro, da saúde, e que muitas vezes não têm o respaldo, não são cuidados, né? Falta essa visão mais ampla, tanto das instituições, como também a questão mais governamental, de ter um cuidado maior com os nossos profissionais. Cuidando, lembra do projeto que tem nome, olha, se alguém copiar, Cuidando do Cuidador. Lembra que já desde o ano passado, desde que eu fiz esse trabalho, foi em 2009, 2010 que eu apresentei, eu venho já tendo esse insight e já está estabelecido. E é verdade, esse cuidador precisa de muitos cuidados. Até no primeiro momento, lembro assim, tá me vindo como o cinema, uma telinha que é entrevista, né? No primeiro momento, só 5 minutinhos, doutor, deixo aqui o seu questionário e a hora que o senhor puder, o senhor responde.
Bem, e aquilo eu fui levando. Passou, acho que uns 3, 4 meses, aí já tinha um pouco mais de confiança, aí já ficava 10 minutos. O próprio médico tinha necessidade de falar, porque o médico, na realidade, ele só escuta, né? Uhum. Quem é que escuta ele? Exatamente. E Nós isso eu temos. observava. Então, como tu falaste, é colocado uma coraça para que Uhum. tu não também te deixe desvair, não é? Então, Uhum. nesse momento agora, eu, penso, eu que venho falando em humanização desde 2002, desde 2000, são 21 anos que eu falo desse conceito de humanização, eu vejo tantos cursos humanizando a empresa, humanizando. Agora, nós tínhamos que começado, quando eu lancei o meu esse livro, que foi a minha tese de mestrado, foi em 2006. Então, tudo isso já estava lá, né, mais ou menos previsto, Uhum. e exatamente porque fiz pesquisa de campo. E eu Uhum. vi, né? Nunca tive tanto dentro de hospitais verificando o Uhum. comportamento. Mas, Úrsula, me Exatamente. fala dos sintomas, dessa impotência do profissional Sim, sim. Nós diante da temos aí morte. algumas fases. É, nós temos aí algumas fases quando a gente fala do estresse, porque o estresse ocupacional, ele evidencia praticamente três patamares, três fases, digamos assim. Quando a gente fala da reação de alarme, quer dizer, ter que ficar alerta o tempo todo, ter que ser muito ágil, ter que reagir, e isso, né, ativa, né, vários processos cerebrais e tem uma descarga muito grande, né, de adrenalina, de cortisol, e essas substâncias, esses hormônios, geram um estresse muito grande, ainda maior, para poder dar conta, né, de toda essa demanda. Só que quando isso se mantém por um período muito longo, por uma jornada muito árdua, por vários plantões, até porque como tem um adoecimento também dos profissionais da saúde, dessa rede que faz parte, muitas vezes falta profissional e um tem que suprir o outro, né? Então, é quase que desumano. E tem algumas situações que o profissional da saúde, ele sente falta de cooperação entre os próprios colegas. Né? Que é em toda e qualquer realidade e relação de trabalho. A gente até brinca, tem um que às vezes é um pouco mais horácio, mais braço curto, tem aquele que abraçar o mundo, assume a responsabilidade, porque se coloca no papel de responsável pela vida de outros. Né? Então, o quanto a gente precisa ter esse olhar de o que pode ser feito, porque isso entra num desgaste tão grande que aí depois entra a fase da resistência, que é como se fosse um conflito. Né? O corpo já não está dando mais conta. E aí começa a entrar num pouco de uma apatia, de uma inércia, que já não consegue mais o que fazer, como dar conta de tantas responsabilidades, de tantas vidas, de tanta cobrança, e às vezes uma autocobrança, uma autocrítica muito grande. Não precisa, às vezes, do gestor cobrar, pressionar dos familiares. O próprio profissional, ele já tem essa característica de querer ser o melhor, de suprir as necessidades. E Porque dentro. ele faz nascer e ele cuida até morrer. É o profissional, os médicos e enfermeiros são que estão junto de nós, do nosso nascimento, porque quando nós nascemos lá, o médico pode fazer uma cesariana, coisa e tal, entrega para a enfermeira, ela vai, quer dizer que o primeiro contato, quando a gente dá o primeiro respiro, são Uhum. eles que nos colhem. E são Sim. eles que nos acolhem. E até o fim da caminhada, né? Até o fim, quando nós estamos lá doentes, já idosos, coisa e tal, eles também. Então, quer dizer que a trajetória do profissional de saúde é eterna na nossa vida. Sim, sim. Observe a importância, gente, e eu digo isso de muito, sabe, com muito amor e até bem emocionada. É o profissional que mais está na nossa vida. Não é Sim. verdade? Sim, e o quanto é bonito. É lamentável que precisou chegar uma epidemia, uma pandemia caótica como essa, para a gente reconhecer profissionais da saúde, reconhecer o valor dos professores, porque até então, por exemplo, muitos pais faziam da escola depósito de crianças, percebem a Uhum. importância, né, de assumir também o seu papel como educadores. E o profissional da saúde, ele tem essa necessidade também de receber cuidado, reconhecimento.
Então é louvável quando nós temos homenagens tão lindas para esses profissionais, porque eles precisam receber esse calor humano, esse amor, essa vibração de que eles são mais que necessários, né? Desde o pessoal que cuida da faxina, né, dos nossos ambientes, Todos. médicos, aos diretores, aos grandes empresários, né, nomes da medicina. E aí você percebe que é um momento que todos nós estamos ali no mesmo nível, como seres humanos. E essa demanda, sim, desculpa. pode falar, que passa, né, dessa reação de alerta, de alarme, de resistência, até chegar à exaustão, porque muitas vezes não consegue dar conta, né, dessas jornadas duplas, Sim. de noite sem dormir, de alimentação mal feita, sem nenhum hobby, nenhum lazer, de nada prazeroso, muitas vezes. Isso passa do estresse ocupacional, a gente chega também no estresse pós-traumático, porque nós estamos vivendo uma situação traumática por conta da pandemia, e casos mais avante, a gente tem aí a síndrome de burnout, que aí é um colapso desse profissional. Mas você ia comentar alguma coisa, depois eu retomo. Pode falar, Sim, exatamente. Eu estava exatamente, quando tu falaste que todos estamos, profissionais e não profissionais, eu te diria que nós mesmos, que não trabalhamos diretamente na saúde de ponta, a população ficou doente, Úrsula. Eu senti muito isso, muitas pessoas diziam, de chegarem até a unidade de saúde e dizerem, eu tenho os mesmos sintomas, eu tenho sintoma. Então, houve aí, né, Jung nos coloca muito bem, a doença coletiva, o mundo adoeceu. Então, eu digo que é o laço humanizante, né, da pandemia. Essa pandemia veio nos trazer muito mais do que muitos e muitos aprendizados, a certeza que ninguém é melhor do que ninguém, que todos precisamos um do outro. E não é uma fala solta, é uma constatação, porque se eu não cuidar do outro, e a alegria que a gente fica. Hoje tu tomasse a vacina, não é? Eu faço 15 dias que eu tomei a vacina. Gente, não tem a primeira dose, eu que me dei medo de injeção. Gente, que maravilha a sensação que tu tens, que não dá para explicar. Que eu nem vi, quando eu vi já tinha terminado, né? Então, esse aspecto de lutar pela vida, né? Então, estamos todos no mesmo patamar. Tem os profissionais, as instituições, que os hospitais são, ainda é considerada, depois da igreja, a instituição de maior credibilidade, não é? Então, os hospitais e essa rede. E, por outro lado, Úrsula, tu já falaste também, eu só gostaria de trazer de novo, se começa a entender uma reumanização. Uma reumanização no próprio prédio que a gente mora. Em geral, não se conhecia o vizinho, mas o vizinho veio e te oferecia alguma coisa porque sabe que tu... não é o meu caso, mas eu também tenho 2 enfermeiras aqui no andar que eu moro, e que a menina fica sozinha há muito tempo. Eu já várias vezes bati perguntando se ela quer ajuda, não é? E as pessoas estão assim fazendo um bolinho. Outro dia eu ganhei o que a gente chama aqui em Porto Alegre, no Sul, cueca virada. Não sei se tu sabe o que é. É um bolinho frito. É um bolinho frito, isso, com açúcar em volta. E ela veio me pedir, a menina veio pedir, vizinha, tem uma xícara, aquela coisa da vizinhança que é tão necessária. Tu observa que muitos processos, enquanto avançam, né, como se chama nesse mercado 4.0, a gente lembra que essa coisa afetiva retornou. Ela me pediu uma xícara de farinha, outro dia eu pedi uma xícara de café. Então, o que as pessoas estão dizendo? Fala comigo, não é? E aí ela me pediu uma xícara de farinha e trouxe o bolinho pronto. Então, esse é o combustível da humanização, o afeto. O afeto. Né? E o quanto, muitas vezes, a falta do toque físico,
do abraço, do carinho, do aconchego, pelo menos a tecnologia nos facilitou para que a gente possa se fazer presente com o outro, né? De ligar, de fazer uma videochamada, de falar que saudade de você, como você é importante para A mim. internet tá meio ruinzinha hoje. Ah, mas não tem problema, a gente vai, Não vai tem, não tem não problema. tem. Pode falar, minha querida. Não, o que eu ia dizer, assim, ó, já em um determinado hospital, já em Portugal, né, eles já estão, porque, claro, é uma outra estrutura, tem Uhum. muitos profissionais de saúde, como a doutora Karina disse naquela ocasião que eu a entrevistei lá na Alemanha, né, e são muitos profissionais. Então, eles também tiveram sérias, fecharam várias vezes, e, no entanto, já estão até, eu anotei aqui que eu achei tão interessante, caminhadas ao ar livre, conversando com os profissionais de saúde. Gente, Ao ar livre. tem algumas coisas simples no nosso dia a dia É que a gente simples, né? precisa, às vezes, resgatar, né? Não é desmerecer a importância do seu trabalho, principalmente como profissional da saúde, mas você se permitir alguns instantes de prazer. É você se permitir ter uma alimentação saudável, pelo menos uma refeição no dia que seja pausada, tranquila, que você se permita ter o que os neurocientistas falam muito de descanso ativo. Por quê? Não é só você descansar, ficar dormindo, hibernar, ou você maratonar algum seriado. O descanso ativo é quando você tem uma ação e que tem algum estímulo que te traga uma sensação de alegria, de prazer, de bem-estar. Então, quando você tem algumas atividades desafiadoras, quando você se permite rir de si mesmo, fazer brincadeiras, jogos, alguma atividade física, de lazer, trabalhos voluntários em que você se sinta outras pessoas mais difíceis que você. Que isso traz substâncias, né? Hormônios, neurotransmissores, que dá uma sensação de prazer, de leveza, que recompensa o nosso corpo. Então, mesmo que você esteja numa demanda muito grande de trabalho, que você se permita fazer algum relaxamento, né, que você tenha pelo menos algumas horas de sono preciosas, né, para conseguir estabelecer os processos mentais, né, o sono e o sonho são essenciais para isso. Né? Tomar cuidado, muitas vezes, com aquilo que você come, porque às vezes você está falando, não, tudo bem, eu não entro por esse canal, às vezes, da substância psicoativa, porque, infelizmente, alguns se encaram como fuga, acaba bebendo, descontando no cigarro, numa alimentação O inadequada. aumento de alcoolismo é muito grande. Exatamente. Então, mas às vezes a pessoa desconta, por exemplo, no doce, né? Porque o doce também é uma droga no organismo, o açúcar. E os excessos acabam fazendo com que a gente acabe se perdendo, né, em todo esse contexto. Então, quanto é importante ter alguns momentos de prazer, de reflexão. Hoje a gente fala muito da importância do mindfulness, da meditação, que também é conhecido como oração por algumas pessoas, como prece, né? Essa conexão, isso é muito importante, ajuda bastante. E a meditação não é você não pensar em nada, porque é impossível. Eu lembro que há alguns anos eu falei, nossa, eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas a minha mente não para, é muito dinâmica, eu não consigo achar o Uhum. vazio, eu não tenho esse campo, esse arquivo, esse Não, eu espaço. também não. Já procurei no meu aqui, não acho. Eu não consigo ficar sem pensar em nada. Mas o quanto é importante você direcionar o seu pensamento e você perceber isso, né? Onde eu estou, é o aqui e agora. E o que eu posso fazer de melhor por mim? O que eu posso fazer que me é prazeroso? E coisa simples, é você brincar com os seus entes queridos, com os amigos, com a família, com criança, com os seus, eu falo que são os anjos de pata, que é uma terapia Uhum. fantástica se você tem um pet, né? Como é bom você, né, interagir um pouco, tentar direcionar o É. seu pensamento para outras coisas e não só para o sofrimento, para a perda, para a morte.
Porque É para tirar nossa... o foco, né? Exatamente. Para nossa cultura, a morte ainda é um tabu. Ainda é. Então, o quanto é difícil a gente lidar com isso, aceitar, e principalmente os profissionais da saúde que se sentem muito responsáveis por isso, pelas vidas, pelas famílias. E por isso que muitos entram nessa linha do burnout, porque vai se esvaindo, vai se doando de tal forma que não consegue olhar para si, cuidar um pouco de si. E aí chega no É, estágio. é um estadio de quase não retorno. Nos meses de março, abril e maio deste ano, foram os piores meses, né, que nós tivemos realmente da Covid, em que os hospitais não davam conta, eram as UTIs lotadas. Aí eu te pergunto, Úrsula, vou te fazer um desafio. Aonde entra a espiritualidade para auxiliar nesse processo de dor, nesse processo de perda, porque os profissionais de saúde também perdem os colegas. Quando perdem os colegas é muito doloroso. Quando eles perdem familiares e quando eles estão ali, quer dizer que quando sobrevive, né? É uma festa, né? É balões, né? Então, como a fé, a espiritualidade, não a religião, a fé, a oração poderia e pode, né, auxiliar nesse processo. Fantástico, né, o que você está perguntando, porque já, na verdade, há décadas que a ciência reconhece a espiritualidade como fundamental. A própria psicologia, como ciência, ela reconhece muitas vezes a fé como sendo o último pilar de sustentação para o ser humano, para a criatura, antes que ela cometa uma loucura, né? Então, independente de religião, mas quando a gente fala de espiritualidade, é essa conexão que para algumas pessoas pode partir para algo superior, para alguns, conheço muitos ateus, que conseguem lidar muito bem com essa questão pela sua própria existência, pela sua razão de existir, pelo seu propósito, pela sua missão de vida. E o que eu estou fazendo da minha vida? Que legado que eu estou deixando? Né? De que forma que eu trago algo que possa contribuir para a humanidade de alguma forma? Se não é algo tão, numa proporção tão grande, Sim, nós estávamos acostumados, Úrsula, quando se tratavam de cientistas renomados, tu não ouvia dizer assim, ah, que bom, se Deus quiser, o material vai chegar. Tu observou que a fala dos próprios cientistas mudou? Parece que quando a situação é tão grave que já há um apego, talvez até não identificado, no sentido de, outro dia estava escutando também aqui da Fiocruz, ela disse, estamos esperando o material, e se Deus quiser vai chegar. Então, seja Deus, seja Buda, seja Oxalá, né, mas o quanto, né, a espiritualidade, a crença que tu tem um vínculo, né, que religião vem de religare, né, que tu tens dentro de ti, porque, na realidade, religião, fé, espiritualidade são valores, né, valores morais. Mas te volto a palavra com a fé. E essa questão da espiritualidade, eu costumo dizer que ela vai além da religião, né? Até porque, por comportamento, atos, ações, nós lidamos com vários tipos de pessoas, de personalidades, e que cada um tem o seu modo de ver, de interpretar, de se conectar, seja com si mesmo, seja com quem está ao seu redor, seja com uma força superior, mas o quanto que a pessoa consegue ter um olhar positivo. E a psicologia positiva trabalha muito isso. Mas não de uma forma, tem que ser otimista, tem que ser poliana. Não, não é nisso, mas de uma forma funcional. Que você consiga olhar e falar assim, de que forma que eu posso trazer à tona o melhor que eu tenho para oferecer. E buscar no outro o que ele tem de melhor a oferecer. Né? E aí, só fazendo gancho até com o nosso querido
Antônio Damasio, um neurocientista português que nós tivemos o privilégio até de estudar com a Vera Barros, nossa querida professora Vera Barros no mestrado, que ele parafraseava Descartes, né? Descartes, grande filósofo da matemática, que dizia penso, logo existo, e ele falou, tem um pequeno detalhe, sinto, penso, logo existo. Né? O quanto o pensamento e o sentimento estão tão bem alinhados, e que a gente precisa ter esse olhar. O que isso, qual é o sentimento que isso está me causando? De que forma que eu posso mudar essa sintonia, né? Para potencializar algo que realmente me agregue, e não que me incomode ou que me destrua, né? Algo que me afete. Mas de que forma que eu posso lidar com isso e potencializar somente aquilo que me faça bem? E que eu consiga lidar com essas crenças limitantes, ou que os outros falam, ou que eu mesmo tenho, conforme a minha educação, conforme a minha história de vida, que eu possa ressignificar valores, sentimentos, pensamentos, comportamento, para que eu possa ter um olhar diferente perante a vida. E trabalhar, resgatando também sentimentos preciosos como a gratidão, como a gentileza, como o amor, como a cooperação, a curiosidade, a compaixão, e o quanto isso faz com que a gente engrandeça. Porque quando você a bondade, a bondade. Outro dia, também fazendo uma live, eu falei, bondade não se aprende na escola. Então, a gente aprende no exercício, né? Esses sentimentos, o quanto eles são altamente nutritivos para a pessoa que recebe. Quando nós podemos fazer um trabalho voluntário, e eu isso faço há muito, né? Eu que me sinto feliz, eu saio de lá muito feliz, não é? Porque não é uma questão de se colocar num pedestal, não. Nós também temos os nossos dias que acordamos mal, que a gente tem que pedir ajuda, não é? Eu sempre brinco, eu não estou todo dia assim como chefe de excursão, levanta, bom dia, boa tarde. Né? Eu tenho mais essa tendência, mas isso aí é exercício, porque nós conhecemos o nosso limite emocional. Eu digo, eu conheço o meu capital psicológico, eu conheço o meu ativo, o meu passivo, até onde que eu posso ir. Até eu posso chorar até por aqui, né? Daqui um pouquinho eu já estou entrando lá no passivo. Então, bom, vamos estancar a coisa aqui. Vamos agregar. Essa é uma das técnicas. Deixa eu só pegar esse gancho, que é precioso o exemplo que você deu. Por quê? Uma das técnicas simples, né, que a gente trabalha em TCC, terapia cognitiva comportamental, né, seja atendendo, né, no consultório ou online, né, seja presencial, virtual, E até nas empresas, né? Nós que somos consultoras empresariais, nós também fazemos a gente só não diz que está usando, mas no fazer o coach, a mentoria, nós estamos fazendo, aplicando uma terapia comportamental ali, não é? Sem dúvida. Mas uma técnica simples é exatamente o pare. Eu ter esse semáforo, falar, para. Stop, pare. Para. Na hora que você vê que você está se excedendo muito, você está com um pensamento muito negativo, muito pessimista, você fala, para. Vamos parar um pouquinho com isso. Eu já passei por coisas piores. Eu já passei por situações mais difíceis, eu suportei e superei. Por que eu não vou dar conta disso? Para um pouco. E aí, dentro desse pare, você tem aí a questão de você... Respira, criatura. Lembra de fazer exercício de respiração? Porque muitas vezes a ansiedade, a angústia é gerada por conta de uma respiração que não é uma ventilação curta. Né? Você já percebeu quando a gente está nervoso, com medo, ansioso, você fica... Essa respiração curta, você não ventila adequadamente o ar no pulmão e o diafragma fica com o ar preso e gera uma angústia muito maior. Então, dentro desse pare, é importante você parar, lembrar de respirar, que tem esse ar, e você começar a falar assim, poxa, repara, o que eu posso fazer diferente?
de que forma que essa situação, quais são as alternativas, quais são as consequências. O que é pior ou menos pior. E a partir daí, o último, que é o E, é você elogiar-se. É você trabalhar um pouco essa questão da automotivação, da autoconfiança, né, da autoestima, e falar, eu sou capaz, eu consigo, eu sei que isso aqui, eu já fiz isso outras vezes, e perceber o meu esforço. E falar, poxa vida, não deu certo dessa forma, mas por aqui eu consegui, eu tive um ganho, isso foi bom, me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, ou passar por essa vivência, por essa experiência. Então, esse par é muito precioso dentro, né, dessa análise comportamental, que a gente pratica e pode ajudar também outras pessoas a lembrar o que eu posso fazer numa situação difícil. Respira, respira. Respira, né? Para um pouquinho, direciona, sai do foco, sai do meio do furacão, do tsunami, né? Pega um pouquinho de refrigério, vai ao banheiro, toma uma água, fala com alguém que te traga um pouco de paz, de leveza, de alegria. As pessoas não têm noção o quanto o bom humor pode ser desenvolvido. Da mesma forma como a gente pode aprender a amar. Exatamente, a gente pode o amor pode ser aprendido. Não é porque você teve uma educação ríspida, dura, que você não pode oferecer o seu melhor. E tu vai passar o resto da vida culpando o teu pai e a tua mãe. Exatamente. Não. Faça diferente. Seja autor da tua vida, escreve a tua história. Não, eles deram o que eles puderam. Eles fizeram o máximo que eles podiam, não é? No entanto, vou ficar lastimando? Não. Eles, só o fato de nós estarmos vivos, nós agradecemos a eles, né? Então, essa coisa, não, porque eu sou assim, porque o meu pai não me dava atenção, porque a minha mãe não dava atenção. Gente, a gente já se deu conta que nós estamos aqui e nós somos os autores. Ou nós escolhemos ser autores, né? Estarmos no palco, né? Ou na coxinha da vida. Mas sabe o que é interessante e é muito pertinente que você está colocando, Esther? Porque às vezes a gente não percebe que a gente se coloca no papel de vítima. É uma forma de a gente conseguir a atenção das pessoas. E o quanto é importante falar assim, opa, parou, chorei o que tinha que chorar, lavou o pulmão, a alma, agora, bora, levanta, vamos adiante. E quando nós estamos envolvidos com outras pessoas, que às vezes aparece esse comportamento, quanto nós podemos ajudar e falar assim, olha, ok, eu te entendo, eu sinto a sua dor, mas o que você pode fazer para mudar isso? Não fique esperando cair do céu que outros façam por você. Porque tem pessoas que as rédeas da vida colocam na mão do cônjuge, coloca na mão do pai, da mãe, dos filhos, do chefe, do governo, e a responsabilidade é única e exclusivamente sua, das suas escolhas. Só que quando você está num processo de adoecimento, seja por uma questão de estresse, de ansiedade, de depressão, você precisa, às vezes, do olhar de um profissional. Seja um médico, um psicoterapeuta ou um terapeuta. Nós temos terapeutas maravilhosos que têm um filho, uma sensibilidade, técnicas incríveis. Ana Paula, uma amiga muito querida, é um exemplo prático disso. E a humildade. Eu tenho N amigos e referências de profissionais, mas uma que eu tenho um carinho enorme também, a Michele, que é psicóloga, foi minha aluna na pós-graduação. E como é bom ter os alunos, né? É maravilhoso. E eu tive a oportunidade de conhecê-la prestando serviços para os diretores de uma grande empresa que ela trabalhou, e ela fez essa migração para o consultório, né? Ela era psicóloga, mas trabalhando em RH, e ela foi para o consultório, ela está plena, realizada, super feliz, e eu fico muito feliz por isso também. Mas eu achei maravilhoso a humildade dela, como profissional de saúde, reconhecer que ela precisava de ajuda. Inclusive, ela foi até no programa da Fátima Bernardes, como psicóloga, compartilhar que ela sofreu, né, depressão pós-parto. Então, nós, como profissionais da saúde, não é porque nós somos conhecedores, né, de todos os fatores estressores, todas as questões que adoecem,
que nós temos aí toda uma blindagem de que nós não ficamos doentes. Absolutamente, nós não estamos blindados. Aí que vem a nossa humanidade. E né? A nossa vulnerabilidade e nos vem da humanidade. De humanos, de seres humanos. Então, estou lidando também com grandes médicos, com profissionais da saúde, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, que eu falo que bom que você percebe, que você reconhece que você também precisa de ajuda. Assim como eu. Né? Nesse período de estresse, eu passei por conflitos familiares da mesma forma com todo e qualquer ser humano. Né? Tive alguns momentos delicados, até a alopécia eu cheguei a desenvolver, que é uma queda pontual de cabelo por conta do estresse. Né? Então, uma pessoa que eu sempre trabalhei por 3, que eu sempre amei trabalhar, sempre amei estar com a minha família, com a minha filha, e fazia atividade física, fazia vôlei 2 vezes por semana, fazia zumba, sempre envolvendo a minha filha e tudo mais, e de repente, com a pandemia, mudou totalmente a minha dinâmica de vida. E eu não tinha mais uma válvula de escape para pôr para fora aquela energia negativa. E o corpo somatiza, né? Aí é onde o nosso físico escancara o que as nossas emoções não estão dando conta. E aí o quanto é importante buscar ajuda, seja médica, psiquiátrica, neurológica, seja psicoterapia, seja uma terapia alternativa, integrativa, holística, o que for. Mas algo que te traga essa leveza, algo que te traga esse bem-estar e que ajude a manter um mínimo de sanidade, de saúde mental. E quando você fala, estou sem investimento, nós temos aí várias ações, até do Conselho Federal de outras instituições da área da saúde, disponibilizando gratuitamente, inclusive para os profissionais da saúde, recursos, né? E às vezes eu percebo que falta um pouco até de humildade. Divulgação, falta divulgação. E alguns, por vergonha, falam, mas eu não poderia estar passando por isso, por uma cobrança excessiva. E de repente falam, imagina, meu querido, não faça isso. Você também precisa de colo, você também precisa de carinho, também precisa de suporte emocional. Não seja tão duro assim com você. Sim. Eu também sou muito ativa, né? Tu conhece? Eu sou muito ativa, a cabeça também não para. Mas para isso também, eu faço pilates, sempre fiz pilates, eu caminho, e de repente nós fomos sequestrados para dentro de casa. E ninguém se apresentou para pagar o resgate. Entende? Nós não viemos espontaneamente para dentro de casa. Alguém nos colocou lá, fechou a porta e foi embora. E aí? E aí nós tivemos que nos reinventarmos. Então, eu penso assim que uma mensagem super importante é não ter medo de se reinventar. Inclusive, Úrsula, eu quero te contar que eu consegui fazer o primeiro atendimento online. Maravilha! Tinha um bloqueio de atender online, porque como realmente, né, a nossa forma é muito afetiva, não é? Eu preciso tocar, e mesmo sabendo usar já mais ou menos a ferramenta, não era a ferramenta, era eu que queria... Não cedia aquela... Eu queria meu paciente ali pertinho de mim, entende? É uma carência nossa, muitas vezes, faz 15 dias que eu consegui fazer o primeiro atendimento online. Então, estou fazendo atendimentos online e estou vendo que nós estamos agora direcionados, e tu tens uma direção, tu está com o teu paciente ali, teu cliente... Tu estás assim, focado nele, nada te distrai. E eu me dei conta que foi uma experiência muito interessante. Sim. Porque se tu estás no consultório, tu sais, tu tem outros fatores, mas aquele momento mesmo que provisório está sendo muito útil. E as pessoas... Nós temos que buscar ajuda, nós buscamos, né? Eu digo, olha, fulano, estou indo aí.
Por favor, meu capital psicológico aqui, o meu balanço desequilibrou. Não estou conseguindo passivo, as dívidas estão maior que os créditos aqui, eu vou ter que ajuda. Então, é exatamente isso, né? E essa volta ao atendimento online, nossa, me deu, assim, uma alegria, sabe? Uma alegria de saber que eu estou colaborando. Sim. Porque o sentimento de inutilidade... talvez seja muito forte na utilidade, mas é a alma da gente, né? Quem com 15 anos começou a ensinar, né? O processo terapêutico é um processo de aprendizagem também. Então, eu sempre trabalhei, eu nunca parei na minha vida. Então, foi uma experiência, né? Então, estou atendendo online para quem está assistindo, a Úrsula também. Úrsula, olha, os assuntos são fantásticos, mas eu acho que nós vamos ter que encerrar. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final e o teu contato, né? O teu contato em São Paulo. Sim. Meus queridos, é uma grande satisfação. Gratidão pela oportunidade de a gente conversar um pouco. Fiquem à vontade para entrar em contato, seja aqui, né, pelo canal do Instagram, podem procurar por mim como Úrsula Barbosa, no Face, no LinkedIn também. O meu telefone aqui de São Paulo é o 11 973510125. Por enquanto, eu estou me dedicando mais aos atendimentos online. Sou muito presencial, mas a condição agora é outra, né? E também estou reaprendendo, quebrando paradigmas e no máximo possível me aproximando, né, do meu cliente, do meu paciente, seja na configuração como psicóloga, como consultora, como coach, como professora, nesse contato, trazendo um pouco de conhecimento, mas de uma forma mais agradável, que não seja tão pesado, e que possa trazer esse suporte emocional, já que o abraço não pode chegar, mas que venha o sorriso, que venha uma palavra de consolo, de apoio, de esperança, de alegria, porque com certeza dias melhores virão. Nós já passamos pelo período mais difícil. Agora nós estamos nos reinventando, nos readaptando para encarar essa retomada, né? E essa reumanização, como você... Reumanização. Nós estamos no processo de travessia, e a travessia nós já conseguimos enxergar o outro lado. Outro dia nós vamos falar sobre esse processo de travessia. Nós fizemos uma travessia, né? Sim. Então, da mesma forma, Úrsula, e também eu estou à disposição. Eu sou de Porto Alegre, moro aqui em Porto Alegre. O meu contato também Face, Insta. Eu tenho um canal de YouTube, né, que chama Esther Garcia Mentoria Psicológica e Profissional, porque eu faço as duas, como diz a Úrsula, uma hora a gente é consultora, outra hora a gente é psicóloga, né? Então a gente faz as duas, eu faço um atendimento em que eu trabalho o cliente no seu todo, tanto a sua parte psicológica, quanto dou uma ajuda, se necessário, para a parte profissional, que eu migrei das exatas para as humanas. Então, meu telefone é 51 9942 22 985. Estou à disposição para uma fala, para uma conversa, seja, me acham, porque se vocês não me acharem, eu acho vocês, porque eu estou bastante presente, e não era uma prática minha estar presente, mas eu penso assim, aquele, né, que já é mais ousado, porque até a minha cor é o vermelho, né? Sem dizer que o meu time é o Internacional, mas ele está meio ruim. Mas eu botei hoje o vermelho e branco, tudo certo, tudo certo. Então, gente, o meu coração à disposição, porque nós só conseguimos os resultados quando nós, como o Jung também dizia, né? Use as maiores técnicas, todos os equipamentos, as novas tecnologias, mas tu só consegue resultado se tu consegue tocar o coração das pessoas.
Muito obrigada, querida Úrsula, muito obrigada. E que novos encontros, daqui 15 dias, né? Nós temos um novo encontro. Sim. Amigos que estão aí, muito obrigada pela presença. E daqui 15 dias nós nos encontramos com um tema que talvez ainda tenha sequência com esse. Muito obrigada. E que tenhamos todos muita paz e luz para cada um de nós. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.